Obrigado. Peço desculpa. Ok. Se puder repetir. Estava eu a dizer, esta reunião teve 4 pontos, como na sua ordem de trabalhos. O primeiro relacionado com a revisão do Estatuto da Carreira Docente, principalmente o diploma que vem a alterar o diploma de concursos. O Ministério da Educação pretende que uma parte destas alterações possa já ter efeitos no próximo ano letivo, contudo isso não ficou fechado. O diploma que nos foi apresentado, a proposta de decreto-lei, vem muito ao encontro daquilo que foram os contributos que nós apresentamos no dia 3 de julho. Nós enviamos uma contraproposta. Das contrapropostas que nós apresentamos, só há uma que não foi acolhida pelo Ministério da Educação, que tem a ver com uma questão de pormenor, neste caso para nós é por maior, da identificação das 8 ou das 6 horas para a ida a concurso. De qualquer das formas, parece-nos que há condições para que possa ser acordado este diploma. Um outro assunto, convém dizer que ainda antes deste ponto de ordem de trabalhos, o Sr. Ministro da Educação teve a oportunidade de nos fazer a leitura dele no que concerne a esta problemática toda ao longo das últimas semanas relacionada com os exames nacionais e a avaliação externa, obviamente não dizendo nada de novo em relação àquilo que já temos ouvido através de vós, através da comunicação social, e apresentando aquilo que é a sua preocupação com o ocorrido, mas acreditando também que para a segunda fase, grande parte dos problemas, ou a totalidade dos problemas que foram assumidos, possam ser ultrapassados, e dando um ou outro exemplo de assuntos que, segundo o Ministério da Educação, agora estarão resolvidos, fazendo com que os exames da segunda fase corram normalmente, e depois também explicando aquilo que vão ser as fases seguintes. Obviamente que nós também sobre isso dissemos aquilo que ao longo das últimas 3 semanas temos vindo a dizer. Um outro aspecto que foi importante está relacionado com as medidas extraordinárias que têm vindo a ser adotadas nos últimos anos para fazer face à falta de professores, a revisão do Decreto-Lei do 51/2024, fazendo notar que vai haver alterações. Ou seja, vão ser feitas alterações tendo em conta aquilo que são dados que o Ministério da Educação dispõe, no sentido de o problema estar a ser gradualmente ultrapassado, a falta de professores em concreto, e isto fará com que haja menor necessidade de recorrer a professores ou aposentados ou que prolonguem a sua estadia no sistema educativo para além da idade da aposentação. Também a adequação das novas áreas geográficas ditas carenciadas, e, portanto, tem vindo também a diminuir. Ou seja, há aqui uma harmonização de um conjunto de alterações a este diploma que nós ficamos agora de analisar internamente, de forma mais aprofundada, e enviar os contributos. Já na parte final foi apresentado aquilo que é os princípios enquadradores de uma alteração ao modelo de gestão e administração das escolas e, consequentemente, também ao cargo do diretor ou ao estatuto do diretor. A este nível, o Ministério da Educação diz que o diretor é uma peça fulcral naquilo que são as alterações, as transformações que pretende realizar em termos futuros, e o modelo de administração e gestão escolar. Também acabamos por ouvir aquilo que já tínhamos conhecimento através não só das redes sociais, mas também da reunião que decorreu no dia 13 de julho com os diretores, precisamente, onde é dito que o diretor deverá ser eleito por sufrágio universal, ou seja, não querem que seja o Conselho Geral a eleger o diretor, querem uma maior independência do diretor do Conselho Geral, consequentemente querem que o Presidente do Conselho Geral não seja ninguém que esteja diretamente relacionado com o diretor, não querem que seja ninguém da autarquia, não querem que seja um professor, ou seja, querem que seja alguém independente, reconhecido no meio em que se enquadra essa escola. Mais um conjunto de alterações que nos foram ditas. Essa apresentação que foi feita vai-nos ser enviada também para podermos analisar, e o nosso compromisso foi o de enviarmos desde já para o Ministério da Educação os pareceres que, entretanto, já enviamos para a Assembleia da República, e enviar todo o trabalho que temos feito até agora e, eventualmente, podermos encontrar no início de agosto para trabalhar de uma forma não negocial, mas mais informal, para que se possa ver da possibilidade de este diploma poder ser implementado o quanto antes. Notamos que ainda está muito no ar, sem certezas. De qualquer das formas, queremos ver se, em primeiro lugar,
envolvemos os diretores neste debate para que depois possamos chegar ao Ministério da Educação as melhores propostas. E esta época especial em setembro, que agora está agendada entre 13 e 8 de setembro, no vosso entender vai também aqui causar impacto nas próprias escolas, no funcionamento das escolas? As escolas, infelizmente, e ao longo de décadas, estão sistematicamente a ser chamadas para dar resposta a problemas que não são criados nem pelos professores, nem pelos alunos, são problemas que o próprio sistema se vai encarregando, às vezes de inventar, outras vezes de produzir, e para as quais depois nós somos chamados a participar. Nós alertamos, eu recordo que já a semana passada, porque nós assumimos publicamente posições, antecipando desde logo o eventual problema das reclassificações. Vai haver trabalhadores, neste caso professores, que vão ser chamados já no mês de agosto a ter essa tarefa, que já estão a ser chamados para essa tarefa. Vai depender muito o volume do pedido de reclassificações e que também nós alertamos para o crescimento do pedido de reclassificações, ainda antes do problema. E por uma questão muito simples, a forma como é feito o processo de avaliação, em que cada professor corrige apenas um item ou dois, sem ter a noção global daquilo que é a classificação dos nossos alunos, traduz-se que haja muitas notas de 9,4, 14,3. Portanto, é normal que, mesmo que não houvesse problemas, os encarregados de educação, os pais e os próprios alunos pedissem a reclassificação destas notas. Um dado curioso que me foi apresentado ontem foi que, por exemplo, a Físico-Química, o ano passado não houve 9. Este ano há 9. E há 9 porquê? Precisamente porque não há noção por parte de quem avalia de qual é a classificação final. Para além disto, há todas estas dúvidas legítimas derivadas daquilo que é o que foram os problemas causados por este sistema com vários erros. E, portanto, também por aí vai haver maior pedido de classificações. Isto vai ter impacto não só no número de alunos que vão para a segunda fase, como também, tendo em conta aquilo que são as orientações do Ministério da Educação, permitindo a que o maior número de alunos possa ir em setembro também a exames. Isto vai fazer com que, quer na segunda fase, quer na época especial, depois em setembro, haja o maior número de alunos que vão ao exame. Agora, importa é garantir, e nós isso tivemos informação do Ministério da Educação, que aqueles que tiveram notas positivas e que eventualmente agora verifiquem, tendo em conta os problemas surgidos, quer na Físico-Química, quer já os 2 problemas surgidos em Geografia e outros que eventualmente ainda possam vir a surgir, os alunos que têm essa expectativa ou que verificaram em pauta que tinham uma nota positiva, mesmo que haja uma reavaliação e essa reavaliação se passe para uma nota negativa, vão manter a nota positiva, segundo a indicação que foi dada pelo Júri Nacional de Exames. E em relação à discrepância nos números que existe nas candidaturas ao ensino superior entre o primeiro e o segundo dia deste ano e dos anos anteriores, que são números muito inferiores, isto para vocês é também um indício de que alguma coisa de facto correu muito mal, ao contrário do que aquilo que diz o Ministro? Mais do que aquilo que diz o Ministro ou aquilo que cada um de nós possa dizer, os números são os números. Nós podemos depois fazer leituras dos números. É evidente que este ano há um menor número comparativamente ao ano anterior. Esse menor número é evidente que é uma reação, ou poderá ser uma reação, por parte dos alunos, por parte dos encarregados de educação. Agora, importa é verificarmos na fase final do processo se todos aqueles que legitimamente verificaram que há problemas com as suas avaliações, que não se revêem naquilo que foi a prova realizada, por este ou aquele motivo, que no final todos tenham a possibilidade de ter a avaliação que é justa e merecida, porque garantidamente no final do processo, em setembro, o acesso ao ensino superior, acredito que será nos números habituais. Uma das questões aqui discutidas hoje foi o recrutamento e a aplicação de professores. Estas medidas que estão a ser discutidas podem levar a colmatar o problema da falta de professores no próximo ano? Um dos motivos pelos quais o Ministério da Educação revelou urgência na negociação desta matéria é precisamente dar resposta à falta de professores. Eu recordo que em 2024, quando negociamos o diploma de concursos, nós, com o Ministro João Costa, nós demoramos 9 meses a negociar o diploma de concurso, o 32/2024. Foram 9 meses de intensa negociação que se traduziu numa melhoria substancial daquilo que foi o documento aprovado comparativamente ao passado. Contudo, na
altura, e tendo em conta todo o contexto, não foi possível chegarmos a acordo. Neste momento há esta alteração que visa tornar mais célere a contratação, visa garantir que se pode vincular de forma mais rápida ao sistema educativo e, portanto, deixa de ser necessário um conjunto de medidas que neste momento estão em vigor, porque a cada ano o sistema passa a ter instrumentos que permitam vincular os jovens, que muitas vezes estavam impedidos, inclusivamente, de concorrer, porque jovens saídos das universidades devidamente habilitados para a profissão tinham que aguardar quase um ano para poder concorrer. Neste momento concorrem no imediato e podem obter essa colocação. Portanto, há mais recursos humanos que desta forma são obtidos para dar resposta às necessidades do sistema. E aquilo que nós dissemos hoje ao Sr. Ministro, tendo em conta a revisão do diploma do 51, foi que o que nós desejamos é que este diploma, o 51, possa ser extinto o mais rapidamente possível, que isso significaria que deixavam de ser necessárias medidas extraordinárias para dar resposta às dificuldades do sistema. E o que é que vai mudar nos concursos? Nos concursos vai mudar muita coisa. E garantidamente não sei se vão ter paciência para maturar durante meia hora. Mas, de forma resumida, o que é que eu poderia dizer? Há duas siglas que passam a estar entre nós, PSEC e PSIC. O procedimento concursal interno e externo, o PSIE, e o PSEC, procedimento concursal de contratação em contínuo. No PSIE, ou seja, para a vinculação em quadros, as transformações, ou seja, há um total respeito pela graduação profissional, não há alterações substanciais em relação ao modelo passado, o que há é garantia que é respeitada a graduação, os concursos serão anuais, serão mantidos os quadros e os 63 quadros de zona pedagógica e desta forma não haverá dificuldades por esta via. No PSEC, que é basicamente a novidade, o processo concursal em contínuo significa que vai haver um processo concursal que elimina aquilo que são as ofertas de escola e as reservas de recrutamento, e isto fará com que os professores possam estar sistematicamente ao longo, enquanto não tiverem colocação em concurso, manifestando as suas disponibilidades e podendo também ser colocado ao longo de todo o ano. Dentro do PSEC é criada, e foi um ganho que nós já tivemos na negociação, porque eu recordo que o Ministério da Educação queria acabar com a mobilidade interna, nós garantimos a continuidade da mobilidade interna através da chamada primeira fase do PSEC, que na prática é a mobilidade interna e onde, também respeitando a graduação profissional dentro de cada quadro de zona pedagógica, os professores com ausência contemplativa e os professores desses quadros de zona pedagógica e dessas escolas dentro dessa área podem concorrer à mobilidade interna. Resumidamente isto. Os professores que já estão a exercer, estão a ser discutidas medidas concretas para a valorização da carreira dos docentes? A negociação e a revisão do Estatuto da Carreira Docente é precisamente isso. É encontrarmos por via de um diploma que regula o exercício da profissão as melhores condições para o exercício da mesma. Nós hoje entregamos, para além daquilo que há pouco disse, dos 4 documentos que tivemos em negociação, entregamos outros documentos ao Sr. Ministro da Educação. Um deles passou por um documento que nós trabalhamos no nosso Secretariado Nacional, que realizamos no passado fim de semana, onde identificamos um conjunto de tarefas específicas que devem ser olhadas com atenção e valorizadas. Estou-me a referir em concreto à monodocência, à educação inclusiva, à realização de outras tarefas especializadas que não têm o devido reconhecimento, ou seja, um conjunto, nós vamos tornar público esse documento, estamos a aguardar a entrega ao Sr. Ministro, no sentido do Ministro da Educação poder olhar para este documento, uma vez que vamos entrar num próximo tema nas condições do exercício da profissão, para que possam ser olhados e atendidos. Um outro, a questão dos técnicos especializados para a formação, que importa, nós fizemos um questionário que teve respostas de mais de 100 agrupamentos, que envolveu muitos diretores, 17 distritos, onde nós também, tendo entregue este documento ao Ministério da Educação, queremos valorizar, para além da função docente, também outras funções dentro daquilo que é o nosso sistema educativo. E ainda um outro, de uma matéria que infelizmente geralmente não é acolhida não só pelos governos, mas também a própria comunicação social não dá muito espaço a estes trabalhadores, que são os trabalhadores de apoio educativo, que muitos insistem em chamar de não docentes, outros agora querem chamar de outros profissionais de educação. Nós queremos que eles sejam reconhecidos como trabalhadores de apoio educativo e sobre estes, e estando presente também a Sra. Secretária de Estado da Administração Pública nesta reunião, mais uma vez chamamos a atenção para a importância de reunirmos rapidamente, porque é um problema que as escolas
escolas têm e que importa desde já resolver, sob pena de no próximo ano letivo começarmos já com problemas em termos de pessoal assistentes operacionais, assistentes técnicos e outros. Está feito. Obrigado. Obrigado.